Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo exclusivo aqui do Engenhos da Alma. Segura na cadeira porque hoje tem muita coisa interessante e eu já digo de antemão, papel e caneta na mão, porque mesmo se você não for um estudante de tarô, o assunto é muito interessante e com exclusividade eu consegui uma entrevista direto com o grande, ou, na minha opinião, uma das maiores vozes, ou a maior voz de tarô terapêutico da nossa atualidade, Vit Pramet. Então, fica com a gente, fica comigo aqui no Engenhos da Alma, porque vai ser bastante interessante. E para começar, eu devo dar alguns spoilers do vídeo que você vai assistir, porque tem muita coisa pertinente, tem muita coisa que foi dita pelo Viti, que se você não tem muitas bases para compreender a profundidade de execução do que foi dito, talvez você reaja um pouco estranha, ou você fique um pouco amedrontado, mas calma, tá? Se você quiser se aprofundar mais em alguns temas que foi citado pelo Vit, eu recomendo que você faça os 3 primeiros cursos aqui do Engenhos da Alma, que estão no website do Engenhos da Alma, o ADEDU, organizando abordagens de discurso em espiritualidade e desenvolvimento humano, a ordem da mente, que é essencial se você quiser fazer um trabalho mais aprofundado, tanto em tarô ou em qualquer tipo de terapia que você exerça, porque a ordem da mente é um curso que eu falo sobre o ponto ontológico da mente, ou seja, entre o utilitário e a ferramenta, nós vamos achar o ponto de execução. Interessante, né? E também desimaginativamente artificial, aonde eu debruço com você em 7 aulas bastante profundas, bastante contundentes, sobre esta falta de consciência ou mente terrena, utilizando as tecnologias. Você tem muitos e muitos documentários atualmente falando desses temas, mas com algumas informações negadas ou oprimidas. Então, o Desimaginativamente Artificial, que é esse 3º curso, né? Você vai ter a chance de olhar mais na prática, né? Eu dou bastantes exemplos durante essas 7 aulas, né? É um curso pequeno, vamos dizer assim, embora cada aula tenha aí sua 1 hora e meia, mas eu recomendo que você faça esses cursos, caso você queira se aprofundar aí nas coisas que vão ser ditas pelo próprio Vit. Então, é uma honra enorme poder receber Vit Pramet aqui no Engenhos da Alma. E eu já começo abrindo, né, essa nossa conversa, é, falando de um tema que é muito contundente, né, bastante interessante. Quando surgiu a ideia dessa entrevista, ele mesmo disse: vamos falar de um tarô da nova era, ou para uma nova era, e coincidentemente, né, desde o início aí do Engenhos da Alma nas redes sociais, nesse plano mais digital, né, isso há 4, 5 anos atrás, eu lanço o Espiritualidade para uma Nova Era, o meu curso online que carinhosamente chamam de Epune, né? Então eu lanço o Epune com esta abordagem de espiritualidade para uma nova era. E o Vit, coincidentemente, né? Claro que as coincidências não são coincidências, mas tudo bem, faz esta sugestão que eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito gratificado. E eu já começo, eu abro essa entrevista, né, essa conversa aqui com ele, perguntando o que é exatamente essa nova era. Como nós podemos achar traços dessa nova era? Como nós podemos entender de uma vez esta nova era? Então, com a palavra, Vit Pramet.
Olá, Tiago. É um prazer estar aqui com todos vocês. Na verdade, não existe um consenso sobre a data em que se iniciou a nova era. Para alguns astrólogos, a nova era, ou era do Aquário, começou em 4 de fevereiro de 1962, já que nesse dia todos os planetas pessoais, isto é, todos menos os transaturninos, Urano, Neptuno e Plutão, se alinharam no signo de Aquário. Seria, como se corresponde a dito signo, um tempo de fraternidade, liberdade e inovações tecnológicas, onde a espiritualidade se libertaria dos corpinhos, onde as religiões a tinham caricaturado e estrangulado. Não podemos esquecer que Urano, o planeta que governa Aquário, foi descoberto pelos astrônomos em 1781, quando se estava forjando a Revolução Francesa com seus valores de liberdade, igualdade e fraternidade, que mesmo não dando direito a voto às mulheres, inspirou as tremendas transformações sociais dos séculos posteriores. Para a tradição egípcia, entramos no Eão de Horus, ou Era da Criança, depois do Eão de Osíris, ou Era do Pai, Era patriarcal, posterior ao Eão de Ísis, Era da Mãe ou Era matriarcal, a princípio do século XX, exatamente em 1904, em que o desenvolvimento da individualidade e a procura da autêntica vontade do indivíduo são aspectos dominantes. Esta autorrealização se traduz em crescimento, consciência e amor. Mesmo não existindo dito consenso, o que sim se pode observar é a aparição de uma série de acontecimentos que são sinais inequívocos da entrada em uma nova era, dos quais o mais claro é o movimento de libertação da mulher. Como sempre, os grandes movimentos de transformação surgem dos grupos de pessoas que estão mais oprimidas. No início do século XX, são as mulheres, e eu diria que na atualidade também. Naquela época, elas acabavam de se incorporar nos países mais industrializados ao mercado de trabalho, sendo assim duplamente oprimidas. Em casa e na rua, pela sociedade machista, e no trabalho, pelos seus empregadores. Então, quando iniciam suas mobilizações pelo direito ao voto, à educação, a melhores condições de trabalho e igualdade ante a lei. Desde então, podemos comprovar como o motor da nova era foram e são as mulheres, especialmente quando durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto os homens se matam no continente, as inglesas tomam conta da Grã-Bretanha e percebem que o fazem tão bem ou melhor que os homens. Assim, entre 1918 e 1921, as mulheres conseguem o direito a voto nos Estados Unidos e Inglaterra e o governo revolucionário provisório russo estabelece as bases para uma verdadeira igualdade entre homens e mulheres, liberando as relações familiares e sexuais. O divórcio e o aborto foram aprovados e as mulheres receberam benefícios sociais na forma de salário de maternidade, assistência infantil e lar para as crianças. Entre 1930 e 1950, as mulheres conquistam o direito a voto na maior parte dos países da América Latina. Depois temos o movimento hippie dos anos 60 e 70, que defendeu o direito do indivíduo a ser dono ou dona de seu corpo e viver livremente a sua sexualidade. E isso representava uma mudança de paradigma, especialmente no caso da mulher, que até então era obrigada a obedecer ao pai, ao marido e, em algumas sociedades, até o filho mais velho. Atualmente, podemos ver também a expressão clara do avanço da nova era, o Eão da Criança, na aparição de novas gerações, com características muito especiais, como são as crianças índigo e cristal, assim como no movimento dos jovens com a incrível Greta Thunberg à frente para salvar o meio ambiente. Também, antes da pandemia obrigar a todos nós a ficar em casa, o movimento feminista estava de novo nas ruas, como vimos no 8 de março,
onde centos de milhares de mulheres, especialmente no Chile, México e Argentina, liderarão protestos pelo fim da violência machista, igualdade de oportunidades e o direito ao aborto. Cada vez tem mais pessoas que já não se resignam a cumprir papéis obedecendo regras e mandamentos, esperando uma recompensa aqui ou no além. Também temos que ter em conta que uma era tem 2000 anos. Se começou por volta de 1920, faz 20 anos apenas, temos feito 5%. A nova era seria uma criança de 5 anos que vai viver 100. Poxa, bastante interessante essas questões, né? Mas, Vit, como nós podemos achar essas ou identificar esses pontos no tarô? Podemos ver uma evolução, desde o tarot divinatório, passando pelo tarot de aconselhamento, para chegar ao tarot terapêutico. O objetivo do tarot divinatório é adivinhar o futuro. O do tarot de aconselhamento é ajudar a pessoa a resolver seus assuntos, enquanto que o do tarot terapêutico é ajudar a pessoa a ser mais ela mesma. O centro da consulta para o tarot divinatório são os acontecimentos futuros. Para o tarot de aconselhamento, os assuntos, problemas ou conflitos que a pessoa traz. E para o tarot terapêutico, o centro é a pessoa que vive esses assuntos. Assim, segundo o tarot divinatório, o destino já está escrito. Maktub. Não sabemos em que livro, nem quem o escreveu, mas fodeu. Não podemos fugir dele nem o mudar. O tarot divinatório degrada o indivíduo à categoria de frango de granja. Segundo o tarot de aconselhamento, o destino depende de nossas iniciativas. Mudando-as, mudamos nosso destino. Para o tarot terapêutico, sem negar a evidente lei de ação e reação que endossa a afirmação anterior, o destino, como falou Jung, é o retorno da inconsciência. Se precisamos tornar consciente algo que está no inconsciente, atrairemos exatamente aquelas situações que nos empurram a fazer dito movimento. Finalmente, e falando em responsabilidade, para o tarot divinatório somos uns perfeitos irresponsáveis. Tudo já está definido. Para o tarot de aconselhamento, somos responsáveis pelas nossas decisões. E para o tarot terapêutico, somos responsáveis pelas nossas decisões e pelo que atraímos. Assim são cada vez mais as pessoas que acudem a tarot, não para conhecer seu futuro, mas para obter ferramentas para construir sua vida. Muitas procuram no tarot de aconselhamento orientações para resolver as dificuldades que elas têm para conseguir seus objetivos, seja no plano amoroso, profissional, econômico ou até na saúde. E aqui vem um ponto importante. Até que ponto a vida pela qual as pessoas batalham é a vida que realmente tem a ver com elas? Apesar dos sinais evidentes de entrada numa nova era, ainda a maioria das pessoas estão divididas. No plano externo, de segunda a sexta, trabalhando em algo que não gostam para no final de semana comprar prazer. No plano interno, desconectadas de seu ser verdadeiro, de sua essência, de maneira que a vida que querem viver está mais em função dos modelos de felicidade que os meios de comunicação vendem do que de suas verdadeiras vontades. Muitas vezes, suas expectativas são viagens da mente, quando não delírios do ego. É por isso que o tarot de aconselhamento, que trabalha respondendo a perguntas, pode ficar num nível muito superficial. E é por isso também que o tarot terapêutico não responde a perguntas. Um baralho bem magnetizado pelo consultante capta em profundidade seu consciente e seu inconsciente, seus anseios profundos e seus medos, de maneira que pode dar voz à sua essência, assim como identificar, entender e ajudar a desativar seus padrões de comportamento neurótico. As perguntas não são necessárias, mas podem dificultar um verdadeiro trabalho terapêutico. Depois de uma leitura terapêutica, garanto que 99% dos casos não tem perguntas. A partir dessa desconexão com a nossa essência, chegamos a uma situação de aberração limite. Um sistema que, privilegiando a economia,
por um lado destrói o planeta a marchas forçadas, de maneira que estamos vivendo a sexta onda de extinção em massa das espécies. E por outro lado, envia a cada dia mais pessoas abaixo da linha da pobreza. Enquanto 3.500 crianças morrem de fome todos os dias, 42 multibilionários concentram tanta riqueza quanto 3,5 bilhões de pessoas, a metade mais pobre da população. 10% da humanidade acumula 83% da riqueza existente. Esse 10% não apenas controlam as grandes corporações, basicamente a indústria de petróleo, armas, pesticidas, a indústria farmacêutica, o agronegócio, mas também são donas da mídia, de modo que somos continuamente bombardeados pelo que esses senhores querem que saibamos e pensemos. Eles são tão descarados que atualmente temos toda uma indústria de produção e disseminação de notícias falsas, as fake news, para inocular-nos certas opiniões e favorecer certas opções, especialmente na política, como a Cambridge Analytica, que esteve por trás das campanhas eleitorais de Trump e Bolsonaro. E por falar em política, em muitos países, políticos, desde o presidente, a maioria dos deputados, governadores, etc., não são mais do que marionetes desses todo-poderosos. Algumas grandes empresas chegam à cara de pau de pagar pelas campanhas eleitorais de todos ou quase todos os candidatos. Assim, quem ganhar as eleições come na mão deles. Embora os sinais que anunciam uma nova era sejam evidentes, continuamos ancorados na antiga. Nós evoluímos, ou melhor, involuímos, numa sociedade cada vez mais competitiva, estressada, poluidora e antissolidária, onde a realização profissional é ilustrada com a imagem do líder subindo rápida e esforçadamente uma escada, passando por cima dos outros. Estamos consumindo cada vez mais medicamentos fabricados com a intenção de ocultar sintomas e produzir efeitos colaterais que exigem o uso de novos medicamentos. No nível corporal, essa desconexão com o nosso verdadeiro eu se manifesta como uma imunidade cada vez mais baixa, também prejudicada pelo estresse e pelas campanhas de vacinação obrigatórias. Até Bill Gates entrou no negócio das vacinas. E continuamos assistindo TV, votando em corruptos, comendo junk food, bebendo refrigerantes e vacinando nossos filhos. E nesse momento, tchan tchan tchan, o vírus corona, até então inofensivo, fez uma mutação e a pandemia começa. Curiosamente na China, Coreia e Irã, que não são exatamente os melhores aliados comerciais dos Estados Unidos. Em seguida explodiu na Itália, onde o governo italiano acabava de proibir as campanhas de vacinação em massa depois de que 63 substâncias tóxicas foram encontradas no sangue de um grupo de soldados que haviam sido vacinados. Bem, mas acho que este não é o lugar para discutir as origens da pandemia, mas para perceber que essa crise global, como todas as crises, é uma grande e única oportunidade. Tirar proveito disso ou não vai depender do nosso nível de consciência. De repente conseguimos uma coisa que faltava: tempo. Somos forçados a ficar em casa fisicamente isolados do mundo. Podemos tentar fugir de nossa situação usando nosso tempo para nos distrair, assistindo filmes na internet, acompanhando as últimas notícias na TV, ou enviando fotos de velas ou orações para todos os nossos contatos. Ou podemos relaxar, tornarmos conscientes de nosso corpo e de nossa respiração, deixando a mente mais quieta e receptiva. Tornarmos mais presentes no aqui e agora, e assim ser capazes de olhar para dentro com alguma chance de perceber o que exatamente que queremos viver nesta vida. Qual é a vida que realmente desejamos viver? Também temos a chance de perceber quais são as atividades em que, expressando nossos talentos, teríamos prazer, energia e significado de vida. E como efeito colateral, dinheiro, porque se estivermos expressando nossos talentos nelas,
os resultados acabarão tendo qualidade e a sociedade, embora cultue o esforço, não paga o esforço, paga a qualidade. Como podem ver na quarta chave proposta. Podemos aproveitar nosso tempo para compartilhá-lo com nossa família, melhorando em alguns casos nosso relacionamento com seus membros, identificando, trabalhando em conjunto com eles em possíveis conflitos ou desacordos, e em outros percebendo que por trás de alguns laços formais não há mais amor que de sustentação. Liberando-nos assim do apego, podemos desvincular-nos dessas pessoas. Também podemos aproveitar o tempo para olhar e ver quem é quem, entre os personagens que aparecem na mídia dando opiniões e propondo atitudes. Poderemos discernir entre aqueles que consideram que a vida está a serviço do dinheiro e pressionam para retornar ao trabalho, abrir o comércio e as escolas, e aqueles que afirmam que o dinheiro está ou deve estar ao serviço da vida, propondo manter o isolamento social e proporcionar meios de sobrevivência àqueles que ganham seu pão de cada dia com o trabalho de cada dia. Contra essa última posição, obviamente, vozes raivosas e medrosas se alçarão, dizendo que o Estado não tem dinheiro suficiente para cobrir essas despesas e salvar milhares de pessoas da fome. E se milhares de pessoas famintas saírem nas ruas para pegar comida, lhes jogaremos em cima a polícia ou o exército. Obviamente, será necessário um maior volume de recursos em países onde há uma pior distribuição da riqueza. Uma solução seria, portanto, tributar grandes fortunas. Se 1% da riqueza desses 10% da população for para os cofres públicos, o Estado poderia impedir as pessoas que precisam ir a trabalhar para não passar fome, ficar em casa e evitar o contágio. Fornecer ao sistema público de saúde os meios necessários para cuidar dos infectados, realizar testes em massa, comprar os suprimentos necessários e assim evitar a propagação da doença. E também apoiar pequenos comerciantes e empreendedores a manter seus negócios. É óbvio que esses 10% da população não veriam sua qualidade de vida afetada de maneira nenhuma se abrissem mão desse 1% de seu capital, e poderiam sentir-se muito satisfeitos por terem salvo centenas de milhares de vidas do vírus e da fome. O tarot terapêutico é extremadamente útil para ajudar as pessoas a olharem para dentro, para conectar-se com sua verdade e perceber suas mentiras, para identificar a origem de seus freios, fornecendo também orientações práticas para viver uma vida de maior significado. Grande Vitypravit. Bom, mas a pergunta que não quer calar: como nós podemos identificar ou ter uma melhor leitura? Como nós podemos fazer uma melhor leitura através desses pontos que você mencionou? Precisamos, em primeiro lugar, um baralho limpo de moralismos, crenças, doutrinas e preconceitos representativos da era que está acabando, da era de peixes. A carta que melhor identifica a que linha de pensamento ou era pertence ao baralho é, sem dúvida, o arcano que na maioria dos tarots chama-se a força. Se nela vemos, como nos tarots de Marselha, White, etc., uma mulher elegantemente vestida que fecha a boca de um leão, fazendo referência ao conceito da força de caráter como a capacidade de dominar as chamadas baixas paixões, estamos ante um baralho que nos servirá para fazer um trabalho terapêutico, pois está contaminado pela doutrina dissociativa cristã que afirma que a alma é a casa de Deus e o corpo a casa do diabo, e temos que mortificar o corpo para purificar a alma. Desde Freud sabemos que a maior parte das neuroses procede de reprimir as emoções e instintos, isto é, o lado animal. Já no Tarot de Thoth, vemos como seus autores, Aleister Crowley e Frieda Harris, desnudam a mulher e a sentam em cima do leão, sua força motriz, ilustrando a ideia de integração entre o lado animal e o lado racional. Quando identificamos, aceitamos, respeitamos e acolhemos o que vem do animal,
instintos, emoções, impulsos vitais e necessidades biológicas e corporais, dando para elas uma expressão adequada com a razão, melhora nossa autoestima, alegria e autoconfiança. Nos sentimos mais belos, sensuais e sexuais, transbordando entusiasmo e tesão pela vida. Ainda, a criatividade biológica, originalmente direcionada a dar continuidade à espécie, enchendo de moléculas o planeta, é elaborada e expressada pela mente em um amplo leque de atividades criativas, como vemos nos chifres serpentes que surgem da matriz vermelha. Querem mais? Tem mais. Este arcano mostra ainda um novo modelo do feminino, rompendo com a mulher submissa do patriarcado para tornar-se a dona de seu corpo, de sua sexualidade e de sua vida, como corresponde à mulher da nova era. Como podem ver na imagem, os tarot da Golden Dawn e o cósmico também parecem romper com o velho paradigma. Claro que alguns tarólogos mais modernos, que continuam usando os tarôs de Marseille e White, interpretando a imagem fora do contexto, falam que a mulher está abrindo a boca do leão, como se fosse seu dentista, de um leão que ainda no White está com o rabo entre as pernas. Se a carta do diabo ou do demônio mostra um ser sinistro e grotesco criado pela mente humana e interpretado como o somatório de todo o negativo que podemos encontrar por aí, com especial ênfase naquilo que a Igreja considera pecado, teremos um tarô ancorado nas doutrinas dos velhos tempos que tampouco servirá para fazer um trabalho terapêutico. Enquanto isso, o tarô de Thoth mostra um bode, um animal da natureza, que ilustra a força dos instintos ou forças que nos mantêm vivos como indivíduos e como espécie. Em alguns arcanos, como o pendurado, mesmo que a imagem seja parecida, a interpretação tradicional de "você está amarrado de pés e mãos, nada pode fazer que não seja resignar-se, sofrer e sacrificar-se, e talvez mais na frente será premiado por esse sacrifício", estão embutidas no velho conceito de que este mundo é um vale de lágrimas. Estamos aqui para sofrer e sacrificar-nos como nosso Senhor Jesus Cristo sofreu e se sacrificou para salvar-nos. Não sabemos bem de que ou de quem. E se negamos nossos impulsos e vontades e permanecemos obedientes dentro do rebanho do sem vontade, nem critérios próprios, seremos premiados com a vida eterna depois da morte. Este tipo de interpretação é absolutamente antiterapêutica. Percebendo que a única coisa a qual estamos amarrados é a nossa natureza, somos o que somos e não podemos ser uma outra coisa, nos tarôs da nova era, o pendurado é interpretado como a entrega ao próprio ser, como a plena autoaceitação a partir da qual, e só a partir da qual, é possível, por um lado, polir nossa natureza, isto é, transformar-nos, e por outro, entregarmos a vida, ao mundo e a nossos ideais, como podem ver no vídeo da primeira chave para o bem-estar. Para fazer uma leitura terapêutica, onde, como já falei, não nos centramos em situações, mas na pessoa que as vive, precisamos entender que não existem cartas boas ou más. Temos, isso sim, cartas comuns e cartas sombrias. As cartas comuns são aquelas que têm significados tanto evolutivos quanto involutivos. As sombrias só têm significados involutivos, identificando padrões de conduta neuróticos que precisam ser aceitados, trabalhados e desativados. Assim, a única carta sombria dos arcanos maiores é a Lua, que justamente ilustra a sombra do inconsciente. Todas as figuras da corte são comuns. No naipe de paus, as sombrias são o 2 e o 10. Nas copas, temos o 5, o 7, o 8 e o 10. Nas espadas, o 2, o 3, o 5, o 7, o 8 e o 9. E nos discos, ouros ou pentagramas,
o 5 e o 7. Identificar esses padrões neuróticos é o primeiro passo para desativá-los. Então, as cartas sombrias não são más. Desde o ponto de vista terapêutico, são excelentes. Fazer uma boa magnetização também é fundamental para fazer um trabalho terapêutico. Quando eu entregue o baralho para você, você vai pegar ele assim, com as pontas dos dedos, e vai imaginar que assim como o coração, quando pulsa, ele manda sangue pela aorta, também ele manda ondas de luz que descem pelo braço esquerdo, chegam nas cartas, deixam sua energia nas cartas e voltam pelo braço direito, fechando um círculo. Como se fossem ondas do mar, que chegam até a praia, quebram na areia e retornam. Durante 1 minuto e meio que eu vou marcar para você, você vai estar imaginando então que toda essa energia vem do coração, chega nas cartas e se vai acumulando nas cartas, formando uma bola de luz que fica cada vez mais intensa na medida em que novas ondas descem e deixam sua energia nas cartas. É conveniente não predefinir mentalmente a cor da luz e deixar que saia a que tenha que sair. Quando passa esse 1 minuto e meio, eu aviso para você, e aí você vai colocar as cartas embaixo do umbigo. Aqui, no jara. De maneira que o umbigo vai ficar exatamente na parte superior da carta. E vai colocar as duas mãos por cima, sem apertar, apenas para segurar. E nessa posição, sentado evidentemente, você vai respirar. Eu não vou fazer isso para não passar a minha energia. Eu logo deixo as cartas aqui. Então você com as cartas no jara, você vai inspirar profundo e devagar. Você inspira. Segura a sua respiração 2 ou 3 segundos. O tempo necessário e suficiente para concentrar toda a energia de teu ser aqui no jara. E depois você vai soltar o ar e ao mesmo tempo vai enviar a energia que concentrou no jara para as cartas que estavam o tempo todo aqui. E você vai fazer 3 respirações no jara. Quando você acabar a sua terceira respiração, sem esperar que eu fale nada, você vai colocar as cartas no plexo solar, na boca do estômago. E vai fazer outras 3 respirações idênticas à anterior. Quando acabar as 3 respirações no plexo solar, você vai pular o chakra cardíaco, pois você ficou 1 minuto e meio enviando energia do coração, e vai ir diretamente para a garganta, só que no chakra laríngeo. Só que na garganta você vai pegar as cartas assim, com os polegares por trás. Aí você pega e respira 3 vezes no chakra laríngeo. Acabada a terceira respiração no chakra laríngeo, vai para o terceiro olho e respira do mesmo jeito 3 vezes no meio da testa. E finalmente inclina um pouco a cabeça e respira 3 vezes no chakra coronário. Acabada toda essa parafernália, você me dá as cartas nas minhas mãos. Não deixa elas em cima do pano para que a energia não se disperse. Interessante, interessante. Qual é a leitura que você sugere, Vit? Então sugiro a que eu criei, que chamo de leitura terapêutica, que venho desenvolvendo desde 1987, quando depois de trabalhar 7 anos com um enfoque adivinhatório e aconselhamento, percebi que desse jeito não ajudava a meus consultantes a crescer. Na imagem podem ver a leitura terapêutica com suas diferentes posições. Os números indicam a ordem na qual sacamos as cartas do baralho depois de ser magnetizadas, embaralhadas e cortadas. As cartas nas posições 1 e 2 são chamadas na cruz celta tradicional e na leitura terapêutica de cartas do momento atual. Na cruz celta é a cruz dinâmica, um par de forças cuja resultante energiza a vida da pessoa. A primeira carta mostra situações que ajudam a pessoa a avançar em direção a seus objetivos, e a segunda mostra situações que atrapalham esse progresso. Na leitura terapêutica, onde estamos interessados nas questões internas, se aparecer uma carta comum, a interpretaremos no aspecto evolutivo.
diremos que a pessoa sente o impulso interno de tomar a atitude ilustrada pela carta em seu aspecto evolutivo. Por exemplo, a fortuna, ou roda da fortuna, indica que a pessoa sente o impulso de aventurar-se, expandindo seus horizontes. Se vem uma carta sombria, diremos que a pessoa está se tornando consciente do mecanismo ou padrão neurótico ilustrado pela carta. Por exemplo, se tivermos um 3 de espadas aqui, diremos que o consultante está percebendo a vulnerabilidade que tem ao abandono, à rejeição e à culpa. Às vezes, se temos nessas posições 1 e 2 uma carta comum e uma sombria, podemos identificar um conflito em que a sombria mostra o mecanismo neurótico que freia o impulso evolutivo ilustrado pela carta comum. Nos exemplos anteriores, poderia ser o medo de ser rejeitado, abandonado ou culpado, torna difícil para a pessoa expandir seus horizontes. Também podemos ver um conflito quando a carta sombria mostra o gancho com a âncora, que logo veremos o que significa, enquanto a comum identifica uma tendência ou atitude de liberação. Às vezes podemos ver na segunda carta os efeitos da primeira, algo que talvez ainda não tenha se manifestado, mas já está incubado. A carta da posição 4, na cruz celta, é a que revela o passado. Mostra situações passadas que influenciam o momento presente. Revela as bases do assunto ou da situação atual em um momento distante no passado. Na leitura terapêutica, esta posição é um dos principais eixos da leitura e eu a chamo de âncora. Por aquilo de que até que os marinheiros não içam a âncora das águas não tão transparentes do fundo do porto, da sombra do inconsciente, até a luz do convés, o barco não pode zarpar. E vemos nela os padrões neuróticos crônicos que impedem o crescimento da pessoa, encadeando-a à programação infantil, ou seja, ao passado. E isso constitui o nó que hoje pode e deve ser desatado para que a pessoa se transforme, cresça e amadureça. Uma carta sombria na posição da âncora identificará exatamente esse padrão. Por exemplo, o 8 de espadas denunciará um mecanismo mental de autossabotagem. Agora, se uma carta comum aparece aqui, podemos lê-la por excesso ou por falta, isto é, por excesso na expressão do lado involutivo ou por falta na expressão do lado evolutivo. Assim, o imperador, que representa o princípio masculino materializado, por excesso, mostra o tirano psicopata que teme que os outros acabem com ele e precisa se impor, sempre acumulando poder, seja econômico, político, familiar, etc. Por falta, indica que a pessoa não desenvolveu seu lado masculino, sua capacidade de partir para a ação e atingir resultados, aquele lado que proporciona independência, especialmente econômica. Não manda na sua vida, projeta esse lado masculino nos outros e se prende a maridos, esposas, chefes, familiares ou colegas autoritários. E como sabemos se interpretamos uma carta comum na âncora por excesso ou por falta? Todas as cartas da leitura terapêutica fazem parte da mesma história. Não pode haver contradições entre o que cartas de diferentes posições, especialmente entre a voz da essência, que já vamos ver, e a âncora. Ou sendo que o padrão neurótico crônico, que chamamos de âncora, vem da infância, deve, portanto, estar em sintonia também com as cartas da infância. No caso das figuras da corte e dos arcanos menores, a presença ou ausência de elementos fogo, água, ar e terra no mapa astral do consultante nos ajudará muito. Quando não conseguimos decidirmos por uma determinada opção, podemos perguntar ao consultante:
Esta carta pode ser interpretada assim ou assado. Que interpretação faz mais sentido para você? Em 90% dos casos, a pessoa dirá as duas. É por isso que estávamos na dúvida. Frequentemente, essa âncora, da qual o consultante pode estar mais ou menos consciente, é uma espécie de máscara com a qual se esconde e se defende para não encarar a realidade ou suas verdadeiras emoções e obter a aprovação dos outros e evitar voltar a passar pelas situações de sofrimento que já passou, especialmente na infância. Na cruz celta tradicional, a carta da posição número 9 revela as emoções, medos, esperanças, sentimentos e desejos ocultos mais íntimos do consultante. Alguns autores estudam aqui os fatores inconscientes que influenciam ou pressionam o cliente no momento presente. Como esses fatores são fundamentalmente a programação infantil que continua a nos manipular desde o inconsciente, na leitura terapêutica eu chamo a esta posição de infância. Como já mencionei, na infância estão as origens da âncora. Mesmo numa infância que podemos considerar feliz, sempre houve algum tipo de programação. E para isso a carta está apontando. Uma carta sombria pode mostrar uma característica neurótica do ambiente familiar que a criança provavelmente incorporou. Por exemplo, o 8 de copas identificaria um lar triste formado por pessoas com tendências à depressão. Também pode mostrar um padrão imposto de cuja introjeção depende a aceitação da família. Por exemplo, o 2 de espadas revela que, para ser aceita, a criança tinha que obedecer e fechar o bico. Não podia dizer não, nem perguntar por quê. Se tivermos uma carta comum na posição da infância, podemos considerar que o aspecto evolutivo ilustrado por essa carta foi reprimido, isto é, mostra que características, aspectos ou talentos da criança foram impedidos de se manifestar. O cavaleiro de copas, aquele que toma iniciativas decididas a partir de suas emoções nesta posição, sugere que tais iniciativas não foram permitidas. Em alguns casos, será o aspecto involutivo de uma carta comum que a criança teve que incorporar ou estimular exageradamente para ser aceita. Por exemplo, com o mago, pode indicar que a criança foi instigada a ficar o tempo todo em ação, desenvolvendo a mente precocemente. Tinha que mostrar-se muito inteligente, extrovertida e comunicativa para ser aceita. Na posição número 8, tanto na cruz celta tradicional quanto na leitura terapêutica, vemos os relacionamentos amorosos. A cruz celta mostra como está o relacionamento amoroso e suas tendências. Vai melhorar, haverá problemas, vai acabar, ou até mesmo pode falar dos sentimentos do parceiro ou parceira, ou até denunciar infidelidades. Na leitura terapêutica, nunca faremos esse tipo de interpretação. Dizer como a relação está, a pessoa já sabe. E profetizar um casamento ou um divórcio é induzi-la a tomar certas decisões que só a ela cabem. Tampouco vamos falar dos sentimentos que outras pessoas têm com o nosso consultante. A leitura terapêutica interpreta as cartas desta posição de duas maneiras. Primeira, vemos aqui as atitudes ou compreensões internas que são estimuladas de forma prazerosa ou não pelo relacionamento atual ou relações anteriores, se a pessoa não está se relacionando neste momento. As cartas comuns são lidas em seu aspecto evolutivo. Por exemplo, o imperador pode mostrar que o relacionamento ajuda a pessoa a se afirmar, definir seus objetivos e materializá-los. As cartas sombrias indicam que o relacionamento ajuda a pessoa a perceber o mecanismo neurótico ilustrado pela carta. O 2 de espadas mostraria que o relacionamento, de uma forma agradável ou não, coloca em evidência para a pessoa
sua dificuldade para dizer não, para confrontar ou mandar para as favas, coisa que é o primeiro passo para trabalhar dita dificuldade. A segunda interpretação nesta posição mostra a imagem que a pessoa vende no mercado dos relacionamentos amorosos para tentar satisfazer suas necessidades de carinho, atenção e sexo, frequentemente arriscando-se ou expondo-se ao mínimo. Esta imagem pode ser a expressão da âncora no mundo dos relacionamentos amorosos. As cartas sombrias são sempre lidas da primeira maneira, o que a pessoa pode aprender de si mesma. E as comuns podem ser lidas de ambas maneiras. Se escolhermos a primeira opção, leremos a carta em seu aspecto evolutivo. E se escolhemos a segunda, faremos isso no seu aspecto involutivo. Por exemplo, o imperador indicaria na segunda opção que a pessoa apresenta uma fachada todo-poderosa que só aceita relacionamentos com pessoas que se submetem à sua autoridade. A cruz celta tradicional vê na posição de número 7 o carisma, algo profundo e inerente ao ser. Na leitura terapêutica, esta posição se chama a voz da essência, ou necessidade interna, e vemos nela as necessidades mais importantes e urgentes do ser interno, a voz de sua essência, seu grito de socorro, pedindo atitudes de acordo com a sua realidade interior, saúde e bem-estar. Um arcano maior, nesta posição, indica que arquetipo ou princípio universal precisa ser deixado de projetar, resgatado, desenvolvido e integrado. As cartas comuns serão sempre interpretadas em seu aspecto evolutivo, pedindo à pessoa que supere as suas dificuldades internas para desenvolver o aspecto evolutivo da carta. Por exemplo, o mago pedirá que a pessoa entre em ação, se comunique e desenvolva ideias e projetos. Uma carta sombria sugere identificar, trabalhar e desativar o mecanismo neurótico correspondente. Para isso é conveniente lembrar as origens e identificar as consequências desse mecanismo. O 7 de copas, por exemplo, sugere que a pessoa entenda por que procura freneticamente prazer através das compensações. Com isso, chegamos ao diagnóstico. Como vocês devem ter notado, uma sessão de tarot terapêutico tem um paralelismo interessante com uma consulta com um profissional da saúde. As cartas do momento atual são os sintomas, as da âncora, a doença, cujas origens estão na infância. O corpo possui um sistema autorregulador que procura continuamente o equilíbrio, tomando suas próprias iniciativas para o retorno à boa saúde. Frequentemente, essas iniciativas corporais são confundidas com os sintomas da doença e eliminadas. Um exemplo é a gripe. Quando o sistema imunológico está enfraquecido, os vírus, que estão sempre por aí, nos atacam e ficamos gripados. Nosso corpo se defende contra-atacando com os glóbulos brancos e aumentando a temperatura corporal, porque eles funcionam melhor em temperaturas mais altas. Também perdemos nosso apetite, porque o organismo não quer gastar energia na digestão. Muitas vezes, confundindo a febre com a doença, forçamos nossos filhos a comer enquanto aplicamos antitérmicos. No tarot terapêutico, a tendência que o ser tem de recuperar a sua saúde está expressada nas cartas da voz da essência. Se o nosso médico tem uma visão ampla, não só reduzida a identificar sintomas e ocultá-los com remédios, estará interessado em saber como estão nossos relacionamentos mais importantes, se geram alegria, prazer, raiva, tristeza, sofrimento, etc. No tarot temos a posição dos relacionamentos amorosos. Quando entendemos o conflito interno, suas origens e manifestações, e temos um diagnóstico, chega o momento da ação, da receita. No tarot terapêutico, a receita é a carta da posição do método. Na posição número 5, a cruz celta tradicional identifica a base da questão enunciada pelo consultante. Na leitura terapêutica, eu chamo essa posição de método. Uma carta comum será interpretada sempre em seu aspecto evolutivo, mostrando as atitudes a serem tomadas.
Assim, por exemplo, o arcano do tesão, em muitos tarôs a força, sugere que a pessoa trabalhe para integrar seus aspectos animal e racional. Já uma carta sombria sugerirá identificar, trabalhar e desativar o mecanismo neurótico ilustrado pela carta. Por exemplo, o 7 de espadas sugere que a pessoa identifique, trabalhe e desative sua mente esponja, que fica absorvendo as expectativas, necessidades, conselhos, ordens e opiniões dos outros, incluindo também as convenções sociais. Podem ver que as interpretações na voz da essência e método são bastante parecidas, diferenciando-se basicamente em sua procedência. Uma vem da essência e outra é o que o tarot sugere. É óbvio que se a pessoa não faz nada, a âncora é reforçada. No entanto, isso não deve ser usado como uma ameaça. Cuidado! Nas posições da voz da essência e do método, nunca diremos a nosso consulente que tem que ser isto ou aquilo. É antiterapêutico falar: você tem que ser mais amorosa, mais tolerante, mais simpática ou menos briguenta, ciumenta ou impulsiva. Pois se ela faz isso na marra, ela acabará criando e reforçando justamente a qualidade oposta, de acordo com a lei do pêndulo. Além disso, se ela reprime um aspecto seu, ele vai para a sombra e de lá manipula continuamente e talvez um dia exploda. Terapêutico seria pedir à pessoa para identificar as dificuldades internas que não lhe permitem ser amorosa, tolerante, etc. Terapêutico seria pedir à pessoa que identifique por que certas situações ou pessoas a levam a ficar roxa de raiva, a crises de ciúmes ou explosões. Terapêutico é tentar desativar as causas de determinados comportamentos que levam ao sofrimento e não fazer um esforço para desenvolver uma conduta que parece ser mais adequada. Também devemos ter cuidado para não colocar o método como uma ordem, pois nosso consulente pode sair do consultório falando: eu vou fazer isso porque o tarólogo mandou, acabando assim com a qualidade terapêutica da consulta, cujo primeiro requisito é que o consultante se torne plenamente responsável por sua vida e suas decisões. Ele deve entender, a partir do que já foi dito no diagnóstico, que é necessário fazer ou deixar de fazer o que é sugerido no método. Após a prescrição da receita, o médico ou a médica avaliará a evolução de nosso quadro clínico, o caminho de recuperação da saúde e quais são os resultados que podemos esperar. Isso é mostrado na leitura terapêutica pelas cartas das posições 6, 3 e 10. A cruz celta vê o futuro na posição número 6. A leitura terapêutica vê o caminho de crescimento, isto é, o caminho que está por trás da porta, que se abre com as chaves que apareceram nas cartas anteriores. Em hipótese alguma, iremos ler estas cartas como o que irá inexoravelmente cair de paraquedas na nossa vida. É importante que o consultante entenda que seu destino esteve, está e estará nas suas mãos, e com atenção, intenção e conexão consigo mesmo, pode mudar a sua vida. E falo hoje porque se essa pessoa espera meses para começar a se trabalhar, ninguém garante que o que apareceu no caminho de crescimento fique lá esperando por ela. As cartas comuns sempre serão lidas no caminho de crescimento em seu aspecto evolutivo, indicando que a pessoa está começando a desenvolver as qualidades de dita carta. Por exemplo, o Cavaleiro de Copas mostra que a pessoa, como consequência do uso das informações e orientações dadas pelas cartas das posições anteriores, começa a tomar iniciativas claras e decididas a partir de suas emoções. As cartas sombrias nesta posição indicam que a pessoa tomou conhecimento do padrão neurótico ilustrado pela carta e que o mantinha prisioneiro, e está começando a trabalhá-lo e desativá-lo. Por exemplo, o 9 de espadas mostra que a pessoa percebeu até que ponto estava sendo cruel consigo mesma. Percebe as origens e consequências do mecanismo neurótico e começa a sair dessa. Na cruz celta, a posição número 3 é a coroa, o mais sublime e elevado que o consultante pode atingir. Como isso na abordagem terapêutica fica no lado interno,
Eu chamo a esta posição de resultado interno, mostrando obviamente o resultado interno de todo o processo. As cartas comuns, que sempre leremos em seu aspecto evolutivo, mostram as qualidades ou potencialidades que, como resultado de todo o processo, foram plenamente desenvolvidas. O imperador indica que a pessoa identificou, trabalhou e desativou as dificuldades internas que tinha para mandar em sua vida, definir seus próprios objetivos e materializá-los. Com as sombrias, vamos ver os mecanismos neuróticos que foram desativados. Por exemplo, o 9 de espadas indica que ela deixou de ser cruel consigo mesma. Na posição número 10, a cruz celta vê o resultado final e a leitura terapêutica o resultado externo. Uma carta sombria indica aqui que o consultante atrai uma situação externa que o leva a encarar internamente o padrão indicado pela carta, dando-lhe assim a chance de desativá-lo. O 5 de copas, por exemplo, indicaria que a pessoa atrai uma situação que envia sua autoestima para o fundo do poço, ajudando-a a identificar os pontos mais vulneráveis de sua autoestima e obrigando-a a trabalhá-los, dando-lhe assim a oportunidade de melhorá-la e, como consequência, reformular seus relacionamentos. Aqui podemos fazer um truque. Colocamos esta carta sombria na posição do método para que a pessoa comece logo a trabalhar esse padrão neurótico, de modo que quando chegue àquela situação, que até pode não chegar, a pessoa esteja mais preparada para aproveitá-la. As cartas comuns sempre serão lidas nesta posição em seu aspecto evolutivo, mostrando a atitude interna com a qual o consultante encara o mundo. Não diz o que fazer, mas a maneira de fazê-lo. Por exemplo, o imperador indica que encara o mundo não só mandando em sua vida, mas liderando outras pessoas e com método e organização necessários para alcançar resultados materiais em suas iniciativas. Como vemos na imagem, podemos sempre, durante a leitura, tirar mais cartas em algumas das posições. Quanta informação preciosa, hein? Uau, que bacana. A pergunta também que não quer calar, né? E é muito contundente, e eu acho que eu já fiz todos os conteúdos, só o presencial que não, né? Todas as formações do seu conteúdo, mas, e vejo, né, muito a numerologia. Você trabalha com numerologia? Você exerce um papel de numerologia? Desenvolvi uma correspondência entre a data de nascimento e o tarot terapêutico. Escolhi a data de nascimento e não o nome da pessoa, porque o nome é algo que você recebe. Vamos chamá-la de Maria Aparecida, como a vovó. E que ainda em qualquer momento você pode mudar ou receber um novo nome, por exemplo, um nome de iniciação. Hoje sabemos que é o cérebro do bebê que dá a ordem ao cérebro da mãe para iniciar o parto, sendo então a data de nascimento algo muito mais significativo do ser que o nome. Para isso, a primeira coisa que precisamos fazer é dar um número a cada carta. Cada arcano maior tem seu próprio número, desde o mago número 1 até o universo número 21. O louco, que na maioria dos tarôs leva o número 0, lhe asignaremos o 22, pois é impossível chegar ao 0 somando dia, mês e ano de nascimento. Mantenho o número 8 para o arcano da justiça, que no tarô de Crowley Harris se chama o ajustamento, e o número 11 para a força, que eu prefiro chamar de tesão, dentro da evolução desta palavra, que inicialmente no Brasil fazia referência unicamente ao desejo sexual, mas que mudou para ser entendida como um impulso que surge do inconsciente cheio de prazer, criatividade e energia, que pode ser direcionado não só para os relacionamentos, mas também para o trabalho, o lazer, o esporte, etc. E sem o qual, como escreveu Roberto Freire, psiquiatra, somaterapeuta, anarquista e paulista, sem tesão não há solução. Depois teremos do 23 ao 26 as figuras da corte de paus. Do 27 ao 36, o as até o 10 de paus.
Do 37 até o 40, as figuras da corte de copas. Do 41 até o 50, o as até o 10 de copas. Do 51 até o 54, as figuras da corte de espadas. Do 55 até o 64, o as até o 10 de espadas. Do 65 até o 68, as figuras da corte de discos, ouros ou pentagramas. E, finalmente, do 69 até o 78, o as até o 10 de discos. Outro ponto importante é a maneira de somar ano, mês e dia. Vejamos um exemplo. Imaginemos uma pessoa que nasceu no dia 11 de maio de 1993. Se somamos 1993 mais 11 mais 5, vamos obter 2009, que reduzido, 2 mais 0 mais 0 mais 9 nos dá 11, o tesão, um arcano maior. Agora, se primeiro reduzimos o ano, 1 mais 9 mais 9 mais 3, temos um 22. E a este 22 lhe somamos 11 mais 5, chegamos ao 38, a rainha de copas. Isto é, a um arcano menor que, convenientemente reduzido, nos leva ao 11. Então, sempre reduziremos primeiro o número do ano, para poder incluir os arcanos menores nos resultados de nossos cálculos, dando a nosso estudo maior abrangência, profundidade e precisão. Se tem dado aos resultados de dito cálculo diferentes significados. Alguns falam em personalidade, coisa muito perigosa porque engorda o ego. Imaginem que falamos para alguém, você é o imperador. Tem quem vem aqui a missão. Também é perigoso, porque pode ser a porta de entrada para armadilhas do tipo: sua missão é aguentar seu marido, sua missão é sacrificar-se. Eu acho que a única missão aceitável é ser feliz. Se você não é feliz, você não cumpriu ainda sua missão. É claro que cada pessoa pode encontrar uma ou várias maneiras de ser feliz, desde que expresse nelas seus talentos. Pois a expressão de nossos talentos sempre traz uma gratificação profunda, energia e uma sensação de realização, avançando em direção à plenitude, que é para isso que estamos aqui. Como o objetivo do tarot terapêutico é ajudar a pessoa a ser mais ela mesma, para isso lhe daremos ferramentas. Eu vejo aqui, em primeiro lugar, as lições de vida, que são as atitudes e compreensões que ajudam a pessoa a ser mais ela mesma. Em segundo lugar, os desafios, as dificuldades internas que a pessoa tem e cuja identificação, trabalho e desativação favorece que dê um grande pulo evolutivo. Conta pra gente, Viti, você tem algum livro publicado? Tenho vários. Curso de Tarot e seu uso terapêutico, cuja primeira edição independente saiu em 1987 e depois foi publicado em vários idiomas em vários países. Depois publiquei, a partir de 2008, também em vários países, o Tarot e Numerologia. Desafios e lições de vida. Ambos livros se transformaram na última edição de novembro de 2017 em uma série: Formação em Tarot Terapêutico, volumen 1, Arcanos Maiores, volumen 2, Arcanos Menores e volumen 3, Tarot e Numerologia, disponível comigo em PDF colorido e na Amazon como e-book e em papel. Viti, você pode dar outro exemplo para a gente? Como calcular os nossos desafios e lições? E, aliás, é muito interessante isso, né? Tomara que você aí do outro lado entenda que desafios e lições é uma dádiva, é um dom, e não algo que gera um empecilho das nossas experiências aqui como corpos físicos, organismos vivos, biológicos, nessa terceira dimensão. Tomara que você já tenha esse tipo de
conhecimento e expressividade da sua realidade, que com certeza é percebida. Claro. Vejamos alguém que nasceu o dia 21 de abril de 1982. Reduzimos o ano e temos o 20, que somado ao dia e mês dá 45. O 5 de copas será então a primeira lição de vida. E reduzindo o 45, 4 mais 5, temos o 9. O ermitão como segunda lição de vida. Observem que se somamos diretamente ano, mês e dia, perdemos o 5 de copas como primeira lição de vida, pois chegamos só ao 9, o ermitão. Vejamos agora como calculamos os desafios. Os desafios são aqueles arcanos de 2 dígitos que somados dão a lição de vida. Depois, um número escondido. Assim, no exemplo, escondido detrás do 9 está o arcano maior 18, pois 1 mais 8 é igual a 9. A Lua, que será o desafio maior, e os arcanos menores escondidos serão o 27, o as de paus, pois 2 mais 7 é igual a 9, o 36, o 10 de paus, pois 3 mais 6 é igual a 9, o 54, a princesa pajem, o valete de espadas, pois 5 mais 4 é igual a 9, e o 63, 9 de espadas, pois meia mais 3 é igual a 9, e o 72, 4 de discos, pois 7 mais 2 é igual a 9, que são os desafios menores. Temos então um conjunto de cartas com um desafio maior, a Lua, 2 lições de vida, o 5 de copas e o ermitão, e 5 desafios menores. Vamos ver como podemos trabalhar com o desafio. Como afirma a segunda chave para o bem-estar, sempre atraímos o que precisamos para crescer. Isto não é uma lei esotérica, é uma lei biológica, pois todo ser vivo tem um impulso interno de tornar-se completo. Considerar que o que nos chega são os deuses, o universo, a sorte, o acaso que enviam e passar para terceiros a responsabilidade de nossas vidas, isto é, infantilizar-nos. Se para crescer uma pessoa precisa superar sua vulnerabilidade, por exemplo, à rejeição, atrairá rejeitadores, que obrigarão a ter que trabalhar essa área supersensível. Se para crescer necessita aprender a dizer não, atrairá propostas cada vez mais inaceitáveis. Atrairá situações geralmente desagradáveis por não se adaptar a nossas expectativas e brigamos ou nos vitimamos com elas, perdendo assim a possibilidade de decifrar a mensagem de crescimento que a situação traz. No entanto, se nos perguntamos o que tenho que aprender com esta situação e encontramos a resposta, podemos tirar um grande proveito. Aqui entra o desafio. Saber que nesta vida ou neste ano, porque também podemos fazer o cálculo usando o ano de nosso último aniversário, temos um determinado desafio, nos ajudará e muito a responder à pergunta anterior, pois mostra claramente as dificuldades que precisamos trabalhar. Vejamos no exemplo anterior, onde a pessoa tem a Lua como desafio. A Lua é a sombra do inconsciente, aquele baú onde na infância fomos obrigados a guardar aspectos, características e talentos nossos que, quando expressados, geravam respostas pouco simpáticas da família, como ameaças, chantagens, castigos, etc., isto é, sofrimento. Tudo o que foi parar naquele baú e que continuamos negando e escondendo do mundo e de nós mesmos, nos enfeitiça e manipula através das projeções. Estaremos sistematicamente vendo nos outros aquilo que negamos de nós mesmos. Nos sentiremos repelidos por pessoas nas quais vemos aspectos, características e talentos nossos que fuimos obrigados a condenar. E nos sentiremos atraídos por pessoas nas quais vemos aspectos, características e talentos nossos que foram reprimidos, mas que não condenamos. Com a Lua como desafio, a pessoa terá uma grande dificuldade para aceitar sua sombra e atrairá repetitivamente situações que estimulam, reforçam e agigantam tudo o que está ali escondido, de maneira que não conseguirá continuar sentadinha em cima do baú fingindo que nada acontece
e se verá obrigada a ter que aceitar isso tudo e a trabalhar seus medos para encontrar canais adequados para expressar o que está no baú. Se as lições de vida são ferramentas que nos ajudam a crescer e que podemos usar ou não, os desafios nos mostram o que precisamos resolver, nos ajudam a entender por que atraímos o que atraímos e nos permitem tirar proveito dessas situações por mais que não se adaptem às expectativas limitadas e caprichosas de nossa mente. Então, quem quiser pode enviar para meu e-mail sua data de nascimento e seu correio, que eu mando seus desafios e lições de vida anuais. E para finalizar, eu quero agradecer de coração você, a sua pessoa, de estar aqui. Se você tiver algum tipo de contato, se você ainda dá aula, cursos, enfim, fale aí para o pessoal. Eu agradeço muito a sua presença, eu agradeço muito realizar esse trabalho aqui dentro do Engenhos da Alma e eu espero que nós consigamos fazer mais e mais trabalhos juntos, levando esse conhecimento mais refinado, claro, mas esse conhecimento tão urgente, tanto para tarólogos, tarotistas, oraculistas, terapeutas energéticos, que abrange tantas coisas ao nosso redor, certo? Um beijo no seu coração, que está aí do outro lado, um beijo no seu coração, Vit, e eu agradeço imensamente a sua participação aqui no Engenhos da Alma. Efetivamente estou dando consultas onde integro astrologia, numerologia e tarot terapêutico. Também estou dando a formação em tarot terapêutico em 4 módulos. O módulo teórico em 52 vídeos, o módulo prático e o módulo tarot e numerologia online interativo e o módulo presencial Viagem ao Inconsciente em diferentes cidades do Brasil e do exterior, como podem ver na minha página web. Eu que agradeço a atenção de todos vocês. Qualquer dúvida, comentário ou pedido de informações podem me escrever a meu e-mail. Um abraço, Namastê.